Começa agora mais um programa Aulão do Enem 2015. Para você, estudante que ainda não sabe, até outubro serão realizados aulões presenciais pelo programa pré-universitário, o PREUNI, no ginásio do antigo Colégio Marista, no centro de São Luís. O primeiro dos 5 aulões aconteceu no último domingo, com transmissão ao vivo da TV Assembleia. A boa notícia é que, através de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Legislativo, a TV Assembleia, além de transmitir ao vivo a revisão para o Enem, vai reprisar essas aulas durante a programação. Ontem teve aula de filosofia com o professor Renato Arouche e hoje ele está de volta, trazendo os conceitos da sociologia e os impactos das revoluções francesa e industrial para a classe operária no começo do século XIX. Novamente, bom dia a todos. Coloquem o material de vocês na página 19. Bem, ainda há pouco eu trabalhei com vocês o nascimento da filosofia, Grécia, final do século VII, início do século VI a.C. Agora nós vamos para uma outra discussão, sociologia. Vamos sair da Grécia e vamos para a modernidade. Para ser mais exato, vamos para a Europa do século XIX. É interessante que agora a nossa discussão ela vai caminhar na sociologia e na história. Quando é que nasce a sociologia? Europa do século XIX. Renato, sociologia e filosofia são basicamente a mesma coisa? Não. A filosofia é uma área do conhecimento. Tá? Vamos trabalhar com a ideia de que ela nasceu na Grécia, final do século VII a.C. e início do século VI a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor, em especial a colônia de Mileto, enquanto que a sociologia ela é uma ciência moderna. Então preste atenção, filosofia é uma área do conhecimento e a sociologia é uma ciência moderna que nasce na Europa do século XIX. Mas, Renato, por que somente na Europa do século XIX? Já estudei, já ouvi falar, já li em livros que os gregos criaram basicamente todas as ciências, uma aritmética, uma espécie de física, uma química. Por que não criaram uma sociologia? O mundo no século XIX ele é diferente. Eu tenho um contexto histórico diferente, eu tenho novas situações. E aí essa ciência nasce como uma tentativa de resolver os novos problemas sociais ocasionados pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial. Então eu vou trabalhar com vocês com um método que é de um filósofo suíço chamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau trabalha com um método que o nome do método é complicado, mas facilita muito esse método. Qual seria o método? Método hipotético, genealógico, dedutivo. Então nós vamos buscar a genealogia, a gênese, o nascimento da sociologia na Europa do século XIX. Para isso eu preciso compreender como é que está a Europa do século XIX. E posso afirmar para vocês, estava em estado de caos social. Só que os sociólogos, eles usam outras expressões. Anarquia social, anomia social, desordem social. Então, a Europa do século XIX está em estado de caos social, anomia social. Agora, a nossa pergunta é, o que ocasionou esse caos social na Europa do século XIX? Para entender o caos social na Europa do século XIX, como eu estou trabalhando com esse método genealógico, eu tenho que ir para o século XVIII. O que aconteceu de importante na Europa do século XVIII? As revoluções burguesas, em especial a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então eu tenho que entender o que ocasionou, ou melhor, quais as consequências dessas duas grandes revoluções na Europa do século XVIII para a Europa do século XIX. Então, se a gente tentar organizar nossas ideias, podemos colocar assim: condições que possibilitaram o surgimento da sociologia na Europa do século XIX. Quais seriam essas condições? E esses itens que são as condições é que eu irei trabalhar com vocês. Primeira delas, revoluções burguesas, Revolução Industrial,
Revolução Francesa. Além da Revolução Industrial e além da Revolução Francesa, um momento histórico e filosófico chamado de cientificismo europeu. Alguns autores chamam de iluminismo. Os historiadores gostam de usar a expressão iluminismo. Os sociólogos, a expressão cientificismo europeu. Os filósofos gostam de usar a expressão filosofia da ilustração. Mas, Renato, como essa filosofia da ilustração será de fundamental importância para o nascimento da sociologia? Vamos tentar compreender da seguinte forma. Século XI, século XII, século XIII, século XIV, século XV, depois de Cristo, tá? Eu quero explicar um mundo. Qual é a grande área do conhecimento? É a religião. Nesse momento, eu tenho uma filosofia que é serva da teologia. Então, lembre-se que na Grécia eu falei para vocês, mito e não tinha filosofia. Depois, filosofia e mito. Nesse contexto histórico que eu citei, século XI, século XII, século XIII, século XIV, século XV, é a religião que é a grande área do conhecimento. E abaixo da religião, eu tenho a filosofia. Agora, a religião fez diversas promessas. Acabar com a fome, com a miséria, sofrimento. Mas não conseguiu cumprir essas promessas. E aí, nesse contexto histórico, surge a necessidade de explicar novamente uma situação traumática pela qual a Europa passava. E é nesse contexto histórico que nós vamos ter o desenvolvimento das chamadas ciências naturais, a física, a química e a biologia. O que é interessante, o que é importante nessas áreas do conhecimento? A física, a química e a biologia, elas não simplesmente falam sobre o mundo. Elas provam, elas demonstram por A mais B. Vou dar um exemplo. Falei para vocês que Tales de Mileto disse que tudo que existe é formado por água e percebeu que a água caía. Nós sabemos que essa ideia de que a água cai é por causa da teoria gravitacional dos corpos. Só que se eu sair da Grécia do século V a.C., caminhar até o século XIV, século XV, século XVI, eu não tenho um grande avanço do ponto de vista da ciência. Mas é a partir do século XIV, século XV, século XVI, que tudo isso começa. Vou dar um exemplo para vocês. Aristóteles argumentava que a Terra era o centro do universo. Como é que nós chamamos a teoria que diz que a Terra é o centro do universo? Geocentrismo. E nós chamamos esse modelo de modelo aristoptolomaico, que foi o modelo aristoptolomaico, modelo criado por Aristóteles e por Ptolomeu. A Terra era o centro do universo. A igreja, chamada de igreja papista, trabalhava com essa informação, de que a Terra era o centro do universo, e mostrava as passagens bíblicas corroborando a ideia de um filósofo e um matemático. As verdades aristotélicas duraram mais de 1200 anos. Mas houve um momento que um estudioso chamado Nicolau Copérnico discordou dessa ideia. Copérnico disse o seguinte: não é a Terra que é o centro do universo, é o Sol que é o centro do universo. E a Terra faz uma revolução perfeita ao redor do Sol. Só que agora é ciência, não basta falar que a Terra faz uma revolução perfeita. Você precisa provar, demonstrar por A mais B. Então ele fez um cálculo matemático que todo aluno de física conhece. T1 sobre T2 ao quadrado é igual a R1 sobre R2 ao cubo. Ele não simplesmente fala, ele está comprovando por A mais B. Só que o trabalho de Nicolau Copérnico ainda precisa ser aperfeiçoado. É nesse contexto que entra Johann Kepler. Kepler vai dizer justamente, não é esférica, é elipse. E aí apresenta a fórmula que eu acabei de apresentar para vocês. Então eu tenho Kepler, eu tenho Galileu. Galileu é fantástico, ele trabalha com um princípio chamado de princípio de relatividade. Presta atenção, não usei a expressão teoria da relatividade. Einstein, estou trabalhando o princípio da relatividade. É o princípio da relatividade de Galileu,
juntamente com o trabalho de Isaac Newton, de Johann Kepler e Nicolau Copérnico, que deixa bem claro: a Terra não é o centro do universo, o Sol é o centro do universo. Isso é interessante na ciência porque a ciência não é estática, a ciência é dinâmica. Nós já sabemos que nós não trabalhamos mais com essa ideia de centro. Não é a Terra que é o centro do universo, não é o Sol que é o centro do universo, porque como é que eu vou encontrar centro em algo que está em expansão? Como é que o universo se expande? É de forma uniforme? O universo é finito, o universo é infinito? Então esses autores vão desenvolver a física, vão desenvolver a química, vão desenvolver a biologia. Até hoje, quando se fala em ciência, quando se pensa em ciência, está internalizado na mente das pessoas: física, química e biologia. Tanto que na quinta série, sexta, sétima série, existe uma disciplina chamada ciências, que é um pouco de química, um pouco de física e um pouco de biologia. Quando se fala em história, sociologia, geografia, algumas pessoas pensam, isso não é ciência, porque ciência é física, ciência é química, ciência é biologia. Não é dessa forma. Então o que acontece? Século XV, século XVI, século XVII, eu tenho um desenvolvimento de um conjunto de ciências chamado de ciências naturais. Renato, eu não estou entendendo uma coisa. A aula é sobre sociologia. Você está falando de química, biologia, física. Falou até de fórmulas. O que isso tem a ver com a sociologia? Eu volto à questão inicial da aula. A Europa do século XIX está em estado de caos social. Eu tenho que explicar o caos social da Europa do século XIX. E são 5 áreas do conhecimento. Quais são elas? Mito, filosofia, ciência, religião e arte. Pergunto para vocês, eu vou usar a arte para explicar o caos social da Europa do século XIX? Não, porque até pode explicar, mas não vai dar a solução. Eu vou usar o mito? Não, porque vai explicar, mas não dá a solução. Vou usar a filosofia? Também não. A filosofia passa por uma crise onde ela está preocupada com questões de ordem metafísica, a existência de Deus, a origem do mundo, a imortalidade da alma. Então, na verdade, a única área apta a responder seria a religião e a ciência. Só que a religião está sofrendo abalos. Então, a área confiável, a área que mais está crescendo, a área que não simplesmente fala, a área que fala, prova e demonstra é a ciência, ou seja, a física, a química e a biologia. Então, para que eu possa explicar o caos social da Europa do século XIX, eu tenho que necessariamente recorrer a uma metodologia das ciências naturais. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês. Quando a sociologia nasce, ela não nasce com o método das ciências sociais, ela nasce com o método das ciências naturais. Aí você pensa, mas Renato, se ela está surgindo com o método das ciências naturais para explicar um fenômeno social, isso vai dar certo? Não, isso é óbvio que não. Mas é óbvio hoje. Nós não podemos cometer esse erro chamado de anacronismo ou erro de categoria. Temos que estudar um período histórico dentro do período histórico. Vocês estudaram autores na filosofia chamados de contratualistas, Hugo Grotius, Hobbes, Locke, Rousseau. Esses autores tinham uma visão positiva da humanidade, excetuando Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço. Então, quando eles olhavam para a ciência, para a filosofia, no século XVII, século XVIII, a visão era positiva: o mundo será melhor, iremos criar máquinas, essas máquinas irão trabalhar e nós teremos o tempo livre para viver. Então, essa visão positiva vai dar origem à primeira grande corrente sociológica, chamada de positivismo. E aí, Auguste Comte, um dos primeiros sociólogos, ele vai dar um nome para a sociologia. Que é sociologia? Não. O primeiro nome que a sociologia teve foi física social. Aí você pensa, como assim física social? É só raciocinar um pouco. O método não é das ciências naturais? Então a física vem essa discussão das ciências naturais. Como o objeto é social, física social. E aí depois ele publica e muda o nome para sociologia.
E essa sociologia vai estudar o quê? Vai explicar o quê? O caos social da Europa do século XIX. Por que a Europa do século XIX está em estado de caos social? Por causa das duas grandes revoluções burguesas. Renato, como a Revolução Industrial deixa a Europa no estado de caos? Pessoal, eu estou saindo de um modelo de vida, de uma sociedade estamental, lenta e bucólica. Estou caminhando para uma outra sociedade, mais rápida, mais agitada. Vou tentar fazer uma comparação, perigosa obviamente, mas vou fazer essa comparação. É como quem vive, por exemplo, no interior do estado. No interior tem um lugar muito interessante chamado interior do interior, que é o povoado. Tá? Chama-se de interior. A vida ela é mais lenta. O mundo é mais lento. Você acorda mais cedo, dorme mais cedo, tem tempo para pensar e conversar. A vida na chamada cidade, ela é mais corrida, ela é mais agitada. Então nós temos uma transformação no ethos, uma transformação nos hábitos, novos costumes. As pessoas viviam no campo e vão ter que ir para a cidade. Essa saída da vida do campo para a cidade vai mudar todo o ethos. Essa é uma primeira grande mudança, uma primeira grande transformação, onde as pessoas vão ter que ser inseridas em uma nova jornada de trabalho, 10, 11, 12, 13 horas de trabalho. Trabalho em cima de trabalho, em cima mais de trabalho. Lembre-se que a palavra trabalho tem sua origem uma expressão em latim, tripalium, instrumento de tortura, formado por 3 pedaços de madeira. Então a palavra trabalho está relacionada a 2 sofrimentos. Depois que a ordem burguesa e a nova religião que está surgindo, que é o protestantismo, dá uma nova significação, que é um ressignificado. O trabalho deixa de significar algo negativo e passa a significar algo positivo. Aquilo que dignifica o homem, aquilo que torna o homem melhor. Então, a Revolução Industrial contribui para deixar a Europa do século XIX em estado de caos social. Em relação aos autores iluministas, Hobbes, Locke, Rousseau, Hugo Grotius, as ideias deles é que vão modificar o mundo. Mas como eu quero que vocês possam compreender isso? Tem um autor, que é o Hugo Grotius, é um grande contratualista, mas pouco trabalhado. Eu sempre tive essa dúvida enquanto aluno. A gente falava, as ideias iluministas na Revolução Francesa, liberdade, igualdade. Eu encontrei essas ideias no John Locke, encontrei no estado de natureza do Hobbes, encontrei Rousseau, mas eu nunca encontrava a ideia da fraternidade. E a fraternidade é uma ideia trabalhada por esse autor chamado do Hugo Grotius. Então as ideias de Grotius, de liberdade, igualdade, fraternidade, são as ideias iluministas, serão de fundamental importância para a nova classe econômica, social e política chamada de burguesia. Vou trabalhar com um filósofo e sociólogo que em 1848 escreveu a obra O Manifesto do Partido Comunista e em 1868 escreveu o primeiro volume do Capital, chamado Karl Marx. Marx, ele entende o seguinte: o modo de produção, a forma como o mundo é construído é que transforma o nosso pensamento e as nossas ideias. Marx já foi hegeliano, já estudaram um autor chamado Friedrich Hegel. O que Hegel fala? As ideias constroem o mundo é dessa forma porque eu penso dessa forma. Marx foi hegeliano e com o tempo superou essa ideia e disse: na verdade, a forma como o mundo é construída é que determina o nosso pensamento. Qual é o nome desse método? Materialismo histórico dialético. Então eu vou trabalhar com um pouco dessa metodologia do materialismo histórico dialético, assim como o método do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, para explicar para vocês como surgiu a sociologia. Vamos tentar entender. Como é que está a Europa? Estado de caos. Se eu quero explicar a Europa, o estado de caos da Europa, eu tenho que recorrer a qual forma de conhecimento? A ciência. É a ciência que vai me dizer o que é certo, é a ciência que vai me dizer o que é errado. Quando se fala em ciência, nós pensamos em quê? Na física, na biologia, que mais? Física, biologia e a química. Renato, como é que funciona a química, a física e a biologia? Elas trabalham com método que possui uma objetividade e neutralidade. Então organizem as ideias assim, coloquem características do pensamento científico,
Características do pensamento científico: objetividade e neutralidade. Você não pode esquecer essas duas palavras: objetividade e neutralidade. Ou seja, objetividade científica e neutralidade científica. Hoje nós sabemos que não existe mais a neutralidade científica. O Max Weber, o sociólogo alemão, vai deixar bem claro. Mas eu vou trabalhar com vocês uma corrente sociológica chamada de positivismo, que trabalha com essa ideia de objetividade científica. Então, a Europa do século XIX está em estado de caos social. Olha a ideia, vamos organizar, olha a ideia. Como é que eu faço para organizar esse caos? Eu tenho que primeiramente entender o caos. Vamos usar a analogia do quarto de vocês. Você vai ter que organizar o seu quarto, mas limpar mesmo, a limpeza geral. Como é que você deve proceder? Tem que tirar todos os móveis de lugar. Todos, não é jogar para um lado. Tem que tirar todos os móveis de lugar. E aí quando você vai colocar os móveis de volta, você tem aquela ideia, mas por que não colocar em outro lugar? Então você tem esse processo de desordem, para depois ter o processo de ordem. Como é que está a Europa? Em caos, anarquia, anomia, desordem. Eu vou organizar. Como é que eu faço para organizar? Eu vou estudar. Então esse primeiro sociólogo, chamado de positivistas, estudaram a Europa do século XIX, tentando buscar um chamado remédio social. Aí você pensa, remédio social? Porque a Europa está doente? Está. Quais são os sintomas? Como é que eu sei que a Europa está doente? Não é porque existe a fome, mas porque houve o aumento da fome, o aumento da miséria, o aumento do sofrimento, o aumento da prostituição. A febre não é uma doença, é um sintoma que está avisando que tem algo de errado com o seu corpo. Esses sociólogos entendem a sociedade como um grande organismo. Se você está com febre, o correto a fazer não é simplesmente tomar remédio, é procurar um cientista, no caso um médico, alguém especializado que vai dizer para você qual o procedimento correto. Infelizmente temos o péssimo hábito da automedicação. Aí você vai automedicando e vai tirando os sintomas, mas não cura a doença. Então eu preciso curar essa doença. Para curar essa doença, eu não tenho que analisar o sintoma. Eu tenho que entender aquilo que leva o sintoma, a origem da doença. Então esse é um trabalho investigativo. Autores como Auguste Comte, Saint-Simon, Fourier e Owen, que são os primeiros sociólogos, tiveram justamente essa ideia. Mas Renato, como é o positivismo? Olha, vocês conhecem melhor do que ninguém. Está na nossa bandeira o lema básico: ordem e progresso. A ordem levando ao progresso. Eu quero progredir, eu quero ir cada vez mais. O que é que eu preciso? Organização. Até quando vocês vão estudar, os professores dão essa dica a vocês e vocês também pensam dessa forma. Eu preciso organizar as ideias, mas não só as ideias. Eu preciso ter um lugar específico para estudar, onde não tenha caos, onde não tenha bagunça, onde não tenha desordem. Eu preciso da água ao lado para não estar toda hora me levantando para visitar a geladeira. Quem estuda em casa sabe do que eu estou falando. Não existe lugar mais interessante do que a geladeira. Você abre a geladeira, pega um copo d'água e fica olhando para a geladeira. Aí vai estudar, estuda 10, 15 minutos, volta para a geladeira, abre e fica lá. Você não está estudando. Então, para evitar isso, o que é que você faz? Você já pega a água do lado, caneta do lado, borracha do lado, o livro do lado. Essa ideia de ordem vai permitir a você entender esse assunto. Então, a ordem leva ao progresso. Auguste Comte trabalhou com as ideias de um autor que vocês conhecem muito bem da biologia, Darwin, Charles Darwin. Só que Darwin está trabalhando com uma evolução natural das espécies. Auguste Comte está trabalhando com uma evolução, mas não é uma evolução das espécies, uma evolução das sociedades, onde ele organiza 3 estágios de sociedade. Do estado mais básico, eu vou usar uma expressão equivocada, tá? Primitivo, bota entre aspas primitivo, que é o estado teológico,
para um estado metafísico e um estado positivo. Então as sociedades elas estão evoluindo em estágios. E ele organizou as sociedades em 3 modelos. Volto a repetir. Quais são os modelos? Teológico, metafísico e positivo. Aí o autor diz que a Europa está nesse estado chamado estado positivo, ou estado científico. A África está no estado teológico. Olha a importância desse discurso. Ele não está simplesmente explicando o caos social da Europa do século XIX. Além de explicar, ele está buscando a solução. Eu vou tirar a Europa desse caos. A primeira etapa eu já fiz, eu estou entendendo o caos. E agora eu vou aplicar o remédio social. E depois eu vou levar isso para as outras sociedades. Essa ideia é interessante por um historiador chamado Norbert Elias vai trabalhar isso. Vocês sabem melhor do que ninguém que no século XIX, vocês estudam isso na história, não dá mais para você trabalhar com a ideia de escravidão. As ideias de liberdade, igualdade, permeiam não só a Europa e o mundo. Então eu preciso trabalhar com novas ideias. Se o europeu está, vou colocar entre aspas a expressão, invadindo a África, ele precisa ter um discurso para invadir a África. Então ele não vai levar a escravidão, ele vai levar o quê? A civilização. E o nome desse processo é chamado processo civilizador. Nós vamos na África levar a civilização para o africano. Ele é atrasado. Então essa ideia positivista está dizendo o seguinte, que existe uma cultura superior a outra cultura. Pelo amor de Deus, não trabalhem mais com esse pensamento. Nós sabemos hoje que não existe uma cultura superior a outra cultura. As culturas elas são diferentes. Uma não é superior à outra e nem inferior. A cultura europeia não é superior ou inferior à cultura brasileira. A cultura brasileira não é superior ou inferior à cultura norte-americana ou africana ou asiática. São formas diferentes de se manifestar. Entretanto, friso a vocês, para os positivistas não. A Europa é superior. E o mundo está atrasado em relação à Europa. E aí o europeu usa essa desculpa de levar a civilização para o resto do mundo. Mas na verdade, não está levando a civilização. Está levando as suas ideias, suas crenças, sua religião para aquela sociedade específica. Então, quando essa sociologia nasce, ela tem um intuito muito claro, explicar a ordem social do mundo. Não só explicar, levar a ordem através de um estudo sistemático. Autores como Saint-Simon, tentem anotar o nome deles, Saint-Simon, Fourier, Owen, eles já vão estar com uma outra preocupação. Qual é a preocupação desses autores? Não só entender o modo de produção capitalista, mas buscar uma solução para esse caos social de uma outra forma. Por que existe o caos? Saint-Simon, Fourier e Owen vão dizer o seguinte, o caos existe por causa da grande burguesia. Vocês sabem que um autor como Karl Marx trabalha com 4 classes. Lembram quais são elas? Burguesia, estamento médio, lumpenproletariado e proletariado. Mas nós chamamos basicamente de burguesia e proletariado. Qual era a ideia dos socialistas utópicos? Não era acabar com a burguesia. Eles eram contra a grande burguesia. Então eles tinham a ideia de reformar o sistema capitalista. Renato, ainda não entendi. O que é um socialista utópico? Conjunto de autores que tentam reformar o modo de produção capitalista ou o sistema capitalista. Eles não querem acabar. E em contraposição a essa ideia, Karl Marx, Friedrich Engels, irão chamar esses autores de utópicos. Fala, sonhadores. O problema não é a burguesia e nem a grande burguesia. Renato, não entendi. O problema é o capitalismo. E o capitalismo é de quem? Do burguês. Então vamos organizar as ideias. O problema é sim da burguesia. O mundo só terá jeito quando acabar a burguesia. Renato, mas o que é um burguês? 2 definições. No Manifesto Comunista, Marx vai dizer: burguês é aquele que é detentor dos meios de produção. Proletariado é aquele que vende a sua força de trabalho. Só que na obra O Capital, Marx vai acrescentar: o
que é um burguês? É aquele que recebe capital. Capital. O que é um proletariado? É aquele que recebe salário. Mas, Renato, o que é capital e o que é salário? Eu vou cometer um erro chamado de anacronismo para explicar isso para vocês. O capital é o dinheiro que gera dinheiro. Então você tem uma empresa que gera dinheiro, que gera mais dinheiro, que gera mais dinheiro. Salário é o valor que nós recebemos pelo nosso serviço. Esse dinheiro, ele não gera dinheiro. Se ele não gera dinheiro, ele serve para quê? Para as nossas necessidades. E aí o Marx vai dizer o seguinte: o modo de produção capitalista sempre está criando mais necessidades, mais necessidades e mais necessidades. Se você vive ganhando R$1.000, você vive. R$500, você dá um jeito de viver. Aí você pensa o seguinte: Renato, se eu ganhasse R$5.000, ia sobrar dinheiro. Tá, mas não vai sobrar dinheiro. No dia 25, no dia 26 do mês, já acabou o dinheiro. Aí você muda o raciocínio, né? Não, 5.000 não, mas 10.000 resolveria a minha vida. Aí você passa a ganhar 10.000 por mês. Dia 25, dia 26, acabou o dinheiro. Porque quanto mais você está ganhando, mais você está gastando. O modo de produção capitalista, ele faz isso, ele vai criando as falsas necessidades. Então, o salário, ele não vai gerar mais dinheiro. Quem gera dinheiro é capital. Quem é que tem capital? A burguesia. O proletariado faz o quê? Vende a sua força de trabalho física ou intelectual para ganhar um salário para as suas necessidades. O que Marx está dizendo, que aí tem uma incoerência. Quem é que produz todas as riquezas da humanidade? Os trabalhadores, os operários. Quem é que fica com a riqueza? A burguesia. Então ele vai dizer, alguma coisa aí não está certa. Por que o trabalhador produz tudo e no final quem fica é a burguesia? Porque ela tem uma ideologia, um conjunto de ideias, que na visão de Karl Marx são ideias negativas, que tem uma função: alienação. Na história, Roma trabalhou isso como política do pão e circo. Hoje, nós trabalhamos isso de diversas formas. O Brasil passa por crise, o mundo passa por crise, segundo Karl Marx, isso é inerente ao modo de produção capitalista. Mas a dor de cabeça que nós estamos discutindo é futebol. Nós estamos discutindo esporte, deve-se discutir esporte, deve-se discutir futebol. O que não pode acontecer é viver discutindo esporte e futebol e não discutir sobre o cotidiano da cidade. Então o sistema capitalista, ele fez isso, ele criou tantas estratégias para tirar a atenção do cidadão, que dificilmente alguém discute política. Daí aquele ditado que já foi citado antes: política não se discute. Na visão do autor, isso é uma estratégia criada pelo modo de produção capitalista, ou seja, pelo burguês, para controlar a massa, que nós vamos chamar aqui de proletariados. Vamos tentar exemplificar, exercitar essas ideias com algumas questões. Então, por favor, coloque o material de vocês na página 19. E aí, em cima das questões, eu vou acrescentando o pensamento de Marx. Página 19, primeira questão. Diz assim: o movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. Homem miserável porque a Europa está no estado de caos social. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. Os pobres então se organizavam em uma classe específica, a classe operária, diferente da classe dos patrões. Aí vamos pular essa parte aqui do gráfico e vir aqui para a pergunta. O texto analisa o impacto das revoluções francesa e industrial para a organização da classe operária. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade da mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da compreensão de que, letra B, a alternativa correta. Aí eu vou explicar. Vamos começar pela letra A. A competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrentamento do desemprego. Não é essa a crítica que Karl Marx está falando. Não é essa a crítica que ele está efetuando. B.
A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Pessoal, prestem atenção, me digam se é justo. Vamos fazer a análise de Karl Marx. Quem é que produz tudo em uma empresa? O operário. Então, por que esse operário não consegue nem comprar o produto que ele mesmo está produzindo? O nome disso é mais-valia. Então, Marx vai dizer que isso não é justo. Renato, mais-valia, o que é isso? Também podemos encontrar com o nome de mais-valor. É aquela parte onde o operário está trabalhando e ele não recebe por esse serviço. Como assim? É como se você trabalhasse 9 horas por dia. Vamos colocar 8 horas por dia. Se você trabalha 8 horas por dia, você deve receber o equivalente a 8 horas de trabalho diária. Só que você só recebe 4, 2 ou 3. Vamos colocar que você trabalhou 8 horas, só recebeu por 5. 3 horas está ficando com quem? Com a burguesia. E é isso que nós chamamos de mais-valia. Então, a letra B é a resposta correta. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Vamos ver o erro nas outras. C. A introdução das máquinas no processo produtivo diminuía as possibilidades de ganho material para os operários. Também acontece, mas não é a grande crítica efetuada por Karl Marx. D. O progresso tecnológico geraria a distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos novos tempos industriais. Vocês sabem melhor do que ninguém que existe tecnologia e alimento suficiente para acabar com a fome mundial. Mas é óbvio que existe a fome, porque a questão é que não existe a distribuição equitativa dos alimentos, onde todos nós somos responsáveis. E aí eu saio um pouco da discussão de Marx e coloco isso. Todos nós somos responsáveis. Aquele alimento que às vezes nós deixamos de estragar em casa. O jantar, que se fala que você não está com vontade de jantar, não guarda e joga fora. Quer dizer, existem pessoas que não têm o que comer e nós, em determinados momentos do nosso dia, jogamos alimento fora. Então isso não é só para a burguesia também, serve para todos. Letra E. A maioria das condições de vida dos operários seria conquistada com a manifestação coletiva em favor dos direitos trabalhistas. É uma opção extremamente interessante, mas não contempla a pergunta do texto. Por isso que a alternativa B é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Agora já voltado mesmo para a discussão do nascimento da sociologia. Acreditava-se nos primórdios da sociologia, como aliás em relação às ciências sociais, de uma maneira geral, ser possível atingir a mesma neutralidade e objetividade que se imaginava poder atingir nas ciências naturais. Lembrando, os positivistas, também chamado de darwinismo social ou organicionismo social, trabalha com essa ideia de objetividade e neutralidade. Hoje nós sabemos que essa ideia não é tão correta, tá? Por isso, essa nova ciência da sociedade recebeu inicialmente o nome de física social e só posteriormente passou a ser denominada de sociologia. Entre as alternativas abaixo, a única que não expressa, esse momento inicial da sociologia é, vamos lá, letra A. Os métodos das ciências naturais poderiam e deveriam ser aplicados em estudos sobre a sociedade? Sim. Só que nós queremos a incorreta, e essa é correta. B. Havia necessidade de desenvolver técnicas racionais para controlar os conflitos criados pelas sucessivas crises no século XIX? Sim. Só que nós queremos a incorreta. C. A única fonte legítima da ciência seria a experiência externa. O testemunho da consciência e as experiências subjetivas, como fonte de observação científica, não tinham valor. Também correta. Só que nós queremos a incorreta. D. Acreditava-se que seria necessário compreender e controlar racionalmente a natureza com o objetivo de encontrar mecanismos capazes de promover a preservação do meio ambiente. Pessoal, século XVIII, século XIX, não estão preocupados em proteger ou esse discurso do meio ambiente. Na verdade, a ideia é, você pode tirar o máximo possível da natureza, que ela vai se reconstituir. Essa ideia de preservação não é do século XVIII e não é do século XIX. Queremos a alternativa incorreta e essa é a alternativa incorreta.
Letra D. Vamos para E. O fundamento inicial da sociologia era o método positivo, alicerçado em um conjunto hierarquizado de ciências. Na larga base dessa ciência encontrava-se a matemática e, se houvesse sociologia verdadeira. Então, a alternativa que nós queremos para a segunda questão, que é incorreta, é a letra D. Terceira questão, ainda nessa discussão sobre o surgimento da sociologia. Lembrando, como é que surgiu a sociologia? Quais as condições? Revolução Francesa, Revolução Industrial, cientificismo europeu, renascimento urbano. Então, temos que buscar isso nas opções. Terceira questão. A sociologia é a ciência dos problemas sociais que emerge com a chegada no século XVIII, que tem um marco econômico e outro político-social. O marco econômico é a Revolução Industrial, político-social, Revolução Francesa. Sobre os aspectos que determinam o surgimento da sociologia, é correto afirmar: A. O renascimento comercial e urbano, assim como a ascensão das monarquias absolutistas? Não. B. Com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a Europa passa por grandes transformações sociais, políticas e econômicas que determinam o surgimento da sociologia. É a alternativa correta. Tudo bem? Vamos analisar aqui a C. É a partir da desagregação feudal e da consequente consolidação do trabalho servil. Não é trabalho servil, é trabalho assalariado, por isso que a C é falsa. D. A partir da consolidação do modo de produção feudal. Não é modo de produção feudal, é modo de produção capitalista. E é somente com a Revolução Francesa que a sociedade europeia passa a ter a consolidação do poder nobiliárquico. Não é poder nobiliárquico, é um novo poder, que é o poder da burguesia. Então, a alternativa que nós queremos é a opção C. Vamos para a quarta questão. Letra B, desculpem. Com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Quarta questão. A sociologia nasce no século XIX, após as revoluções burguesas, sob o signo do positivismo elaborado por Auguste Comte. As características do pensamento kantiano. Comte, ele é um positivista. Então, quais são as características? Neutralidade e objetividade científica. Letra A. A sociedade é regida por leis sociais, tal como a natureza é regida por leis naturais. As ciências humanas devem utilizar os mesmos métodos das ciências naturais e a ciência deve ser neutra, a alternativa correta. Eu sei que para vocês deve parecer estranha essa ideia, porque hoje nós não trabalhamos mais com essa corrente. Isso é uma corrente do século XIX, que houve o seu auge e agora nós não utilizamos mais ela como se utilizava antes. Vamos ver a letra B. A alternativa correta é a letra A, tá? Mas vamos ver a B. A sociedade humana atravessa 3 estágios sucessivos de evolução: o metafísico, o empírico e o teológico. Falso. Sucessivos: teológico, metafísico, positivo. Então é falso. C. A sociologia como ciência da sociedade, ao contrário das ciências naturais, não pode ser neutra. O autor acredita que ela pode ser neutra. Volto a dizer, hoje nós sabemos que ela não é neutra, mas o autor acreditava nessa ideia. D. O processo de evolução social ocorre por meio da unidade entre ordem e progresso, o que levaria necessariamente a uma sociedade comunista. Ele trabalha com uma ideia de uma sociedade capitalista e não comunista. Então, a alternativa correta, letra A. Quinta questão, ainda com o positivismo, só que agora outro autor, que é o Émile Durkheim. Renato, não estudei o Durkheim agora, não precisa, ele é positivista. Então nós vamos pegar as características de Auguste Comte, objetividade e neutralidade, e levar essas características para o pensamento do Émile Durkheim. O positivismo, quinta questão, foi uma das grandes correntes de pensamento social, destacando-se entre seus principais teóricos, Auguste Comte e Émile Durkheim. Sobre a concepção de conhecimento científico presente no positivismo no século XIX, é correto afirmar: A.
A busca de leis universais só pode ser empreendida no interior das ciências naturais? Para os positivistas, não. Você encontrava nas naturais e nas sociais. B. Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituir um objeto de conhecimento científico? O fato social é o objeto de conhecimento científico para M. Durkheim. C. Aprender a sociedade como um grande organismo, a exemplo que fazia o materialismo histórico, não. Materialismo histórico é Karl Marx, materialismo histórico dialético, então é falso. D. A ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas historicamente. É a alternativa correta. Quinta questão, letra D de dado, alternativa correta. E o papel do cientista social é intervir na construção do objeto, apontando a compreensão da sociedade, os valores por eles assimilados. Não é essa a ideia do Auguste Comte nem do Durkheim. A sexta questão, ela é uma questão interessante porque trabalha a aplicabilidade do pensamento positivista. Renato, o que seria essa aplicabilidade ou como é que seria essa aplicabilidade no pensamento positivista? É o chamado processo civilizador. Nós temos que tomar cuidado para não cometer um erro, que é ter uma visão etnocêntrica do mundo. Só que os positivistas possuíam uma visão etnocêntrica do mundo. Então, quando o europeu, entre aspas, civilizado, olhava para o africano, ele falava, ele não é civilizado, ele vive em tribos. Tem um sociólogo e geógrafo brasileiro chamado Demétrio Maioli, eu chamo Demétrio Magnoli. Ele vai dizer o seguinte, no seu livro Uma Gota de Sangue, a história do pensamento racial brasileiro. Filósofos, cientistas, sociólogos, naturalistas falsificaram dados e criaram uma visão preconceituosa e negativa do africano. Visão essa que até hoje é trabalhada. Quando se fala em Europa, as pessoas pensam em civilização, em algo positivo, em progresso. Mas eu pergunto para vocês, por que quando se pensa em África, vem à nossa mente ideias negativas? Foi por causa dessa distorção desses pensadores. Então utilizaram esse discurso que o africano precisava de ajuda. E obviamente quem ia fazer esse processo de ajudar o africano era o europeu civilizado, o caucasoide, o homem branco, a teoria ariana. Eles iriam levar esse pensamento ao etíope africano. Então vamos para a sexta questão. A partir da segunda metade do século XIX, as potências europeias começaram a disputar áreas coloniais na África, na Ásia e na Oceania. Seus objetivos eram a busca de fontes de matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra e oportunidades para investimento. Olha a pergunta. As justificativas morais para essa colonização, no entanto, estavam relacionadas com o que se chamava de darwinismo social. Renato, o que é o darwinismo social? Vamos colocar aqui como a mesma ideia de evolucionismo social, positivismo, organicismo social, que existem sociedades superiores e que existem sociedades inferiores. E sempre lembrando a vocês, essa ideia de sociedade superior e inferior já caiu por terra. Letra A. O homem branco tinha a tarefa de cristianizar as populações pagãs de outros continentes, resgatando de religiões animistas e práticas antropofágicas. O discurso científico não foi o discurso de cristianizar, isso é o discurso religioso. B. O homem branco de origem europeia estava imbuído de uma missão civilizadora, através do qual deveria levar para seus irmãos de outras cores, incapazes de fazer por si mesmos, as vantagens das civilizações e do progresso, resgatando da barbárie e do atraso a quais estavam submetidos. É a alternativa correta. Volto a usar uma expressão chamada de barbárie ou bárbare. Usei essa expressão no início da aula de filosofia. O que é ser civilizado? É saber falar em público. O que é ser bárbaro? É balbuciar. Então essa visão que o europeu tinha do africano era de um bárbaro não somente em relação à sua fala, seus hábitos, costumes, vestimentas e divindades. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B. Na C, os colonizadores europeus tinham a tarefa de ensinar os princípios fundamentais da democracia,
Isso não aconteceu, a ideia não era essa. Alternativa D, a colonização tinha uma tarefa de repassar aos povos colonizados os fundamentos da economia capitalista, para que eles mesmos pudessem gerenciar as riquezas. Vocês sabem melhor do que ninguém nas aulas de história que o intuito não era gerenciar as riquezas, e estudar, segundo uma perspectiva antropológica, a organização das sociedades colonizadas. Pessoal, a ideia, melhor do que ninguém, vocês sabem, é um novo mercado consumidor. Então, a alternativa correta para essa discussão, B de bola. Bem, a sétima, a oitava questão, eu já preciso trabalhar com vocês um sociólogo chamado Karl Marx. Vamos entender como é que Marx vê o mundo. Marx fez uma análise histórica da humanidade. E ele entendeu que a história da humanidade pode ser resumida na luta de classes. Homem livre e escravo, patrício, plebeu, senhor feudal e servo. Então ele foi analisar os chamados modos de produção. Olha como é tranquilo, não é complicado isso. Renato, primeiramente, o que é um modo de produção? É a forma como a sociedade produz bens e consome esses bens. Quais são os modos de produção? Comunal primitivo, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal e modo de produção capitalista. Marx analisou historicamente os modos de produção e chegou à seguinte conclusão. Olha o raciocínio. Modo de produção comunal primitivo existiu, entrou em crise, deixou de existir. Modo de produção asiático, ele trabalha com uma hipótese, existiu, entrou em crise, deixou de existir. Modo de produção feudal, existiu, entrou em crise, deixou de existir. Tem uma ordem nesses modos, eu não estou trabalhando com essa ordem para não passar uma visão positivista para vocês. Modo de produção escravista, existiu, entrou em crise, deixou de existir. Olha o raciocínio. Modo de produção capitalista, existe. Qual o raciocínio? Vai entrar em crise e vai deixar de existir. Só que o Marx vai dizer, tem um detalhe, diferentemente dos outros modos de produção, o modo de produção capitalista adora crises. Ele se dá bem com a crise, porque ele vai resolver essas crises. Uma crise, gerando mais uma crise, gerando mais uma outra crise. Por exemplo, o Brasil passa por crise, normal, o mundo passa por crise. E a cada crise você vai tendo que transformações. Entendam essas transformações como mudanças que levam a uma evolução. Só que ele vai dizer, vai chegar um momento que o modo de produção capitalista vai se transformar tanto, vai mudar tanto, que ele vai entrar em colapso. Nesse momento que o modo de produção capitalista entra em colapso, a classe verdadeiramente revolucionária entra em ação. Aí você pergunta, mas qual é a classe verdadeiramente revolucionária? Os trabalhadores, os proletariados. E eles assumem o poder através de uma revolução armada. Não é pacífica, uma revolução armada, instaurando uma ditadura. Renato, como é que nós vamos chamar essa ditadura? Ditadura do proletariado. Não conheço essa expressão, socialismo. Entendo, é uma ditadura feita por trabalhadores, por operários, não é militar. E aí o socialismo tem uma função. Qual é a função? Diminuir a desigualdade social. Você vai diminuindo, porque acabou a mais-valia, até chegar a um equilíbrio. Esse equilíbrio é o que nós chamamos de comunismo. Então, no comunismo, não tem mais a luta de classes, porque não tem mais a desigualdade social. Por que não tem mais a desigualdade social? Porque não existe mais essas classes. Ora, para Karl Marx, o motor da história, aquilo que movimenta a história da humanidade, é a luta de classes. Se não tem classes, não tem luta. Então existe uma igualdade. Renato, como é que fica o Estado? Simples. Não tem Estado. Na teoria comunista, existe o fim do Estado. Não vai gerar uma bagunça, uma desordem? Não. Segundo Karl Marx, nós pensamos de acordo com o nosso modo de produção. Quando o homem estiver, é uma projeção que ele está fazendo,
no modo de produção comunista, a mente dele trabalha com as ideias de igualdade e coletividade. Nós pensamos de acordo com o modo de produção capitalista. No modo de produção feudal, por exemplo, o que movia o mundo? Títulos, terra. Modo de produção capitalista, dinheiro, capital, dinheiro, 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 um pouco mais de dinheiro. Então Marx está dizendo o seguinte: no modo de produção comunista, o que move o mundo não é mais capital, não é mais terra. O mundo ele está no seu último modo de produção. Não tem algo depois do modo de produção comunista. Para Karl Marx, esse é o último modo de produção. O que ocasionou todos os modos de produção, as chamadas lutas de classes. Vamos tentar verificar isso nas questões. Sétima questão. Olha a citação dada pelo autor. A história de todas as sociedades tem sido a história das lutas de classes. Classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia conquistou a soberania política no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta substituiu a exploração velada por ilusões religiosas. A estrutura econômica da sociedade, bem aqui que está a grande discussão do método de Karl Marx. A estrutura econômica da sociedade condiciona as suas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas ao contrário, são as relações de produção que ele contrai que determinam a sua consciência. Isso é o método de Karl Marx. Qual é o método de Karl Marx? Materialismo histórico dialético. Renato, em que consiste o materialismo histórico dialético? Simplificando, nós pensamos de acordo com o nosso modo de produção. Vamos então para a alternativa. As proposições dos enunciados acima podem ser associadas ao pensamento conhecido como A e B trabalham com materialismo histórico. Então já vamos ficar entre A e B, vamos descartar C e D. A, materialismo histórico, que compreende as sociedades humanas a partir de ideias universais independentes da realidade histórico-social. Pessoal, não é independente porque o método dele trabalha com a história. Então é dependente, então é falso. B, materialismo histórico, que concebe a história a partir da luta de classes e da determinação das formas ideológicas pelas relações de produção, é a alternativa correta. Então B, a alternativa correta da sétima questão. Oitava questão. A criação de um proletariado despossuído, cultivadores de vítimas de expropriações violentas repetidas, foi necessariamente mais rápida que sua absorção pelas nascentes manufaturas. Grifem essa parte do material de vocês. Formava-se uma massa de mendigos, ladrões e vagabundos. Desde o final do século XV e durante todo o século XVI, na Europa Ocidental, foi criada uma legislação sanguinária contra o ócio. Os pais da atual classe operária foram castigados por terem sido reduzidos à situação de vagabundos e pobres. A legislação os tratava como criminosos voluntários. Ela pressupunha que dependia de seu livre-arbítrio continuar a trabalhar como antes. Vamos para as perguntas. As transformações econômicas e sociais costumam gerar profundas alterações no chamado mundo do trabalho. Preste atenção na pergunta. A situação apontada por Marx refere-se ao processo histórico. Pergunta histórica, discussão sociológica, mas a resposta vai estar na história e não na sociologia. Vamos eliminar aqui as opções para encontrar a verdadeira. A. Das revoluções anticapitalistas ocorridas na Europa, contra as quais a burguesia determinou severa repressão. Esse texto não está relatando esse debate. B. Nas revoltas operárias, como o ludismo, voltada à destruição das máquinas e à exploração por ela causada. Isso aqui realmente aconteceu, mas o texto não está falando sobre o ludismo. C. Na Revolução Francesa, na qual os trabalhadores foram transformados em massa de manobra dos interesses burgueses. Fato, mas não responde à pergunta do texto. D. De cercamento dos campos, com o deslocamento de um grande contingente de despossuídos da área rural de origem. Vocês estudam isso na história com o nome de enclosures, política de cercamento dos campos na Inglaterra. Então, eu falei para vocês,
um texto sociológico, acho que é a obra O Capital, mas a resposta não está na sociologia, está na história. A letra E, da Revolução Industrial, quando os criminosos eram expulsos das fábricas e proibidos de trabalhar, e uma outra ocupação pela legislação vigente, não é a discussão do texto. Novamente, oitava questão, opção correta, letra D. Nona questão. A queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Os proletariados nada têm a perder com ela, a não ser as próprias cadeias. E tem um mundo a ganhar. Proletariado de todos os países univos. Para quem já leu a obra O Manifesto do Partido Comunista, publicada em 1848, é a última frase da obra. Marx fala que a coletividade, que a união é importante. Quem é a maioria da humanidade? Proletariados, trabalhadores. Então, se eles se unirem, acabaria com a burguesia. Esse trecho extraído do Manifesto Comunista de Marx e Engels foi escrito no contexto histórico. Contexto histórico. Eu já falei 3 vezes para vocês. Só que na fala passa despercebida. É quando você está lendo um livro de filosofia, de sociologia, e quando fala assim, data de nascimento do autor, você não dá a mínima. Data de publicação de uma obra, você não dá a mínima. Para responder essa questão, você precisa saber da data de publicação. Qual foi a data de publicação? 1848. Fenômeno muito importante na história, Primavera dos Povos. Uma quase revolução mundial. Então vamos lá, letra A. Pelo acirramento das contradições políticas, econômicas e sociais, decorrente do processo conhecido como Revolução Industrial, é a alternativa correta. Vamos analisar as outras. B. Pelos conflitos entre trabalhadores e patrões que começaram a pontuar os países capitalistas a partir da ocorrência da Revolução Russa, isso é bem depois de 1848. C. Pela afirmação dos Estados Unidos como potência imperialista, isso é bem depois de 1848. D. Pelo confronto entre vassalos e suzeranos, isso é bem antes de 1848. E pelo incremento das contestações populares às diretrizes políticas implantadas pelos regimes autoritários que floresceram na Europa na primeira metade do século XX, nazismo e fascismo, isso é bem depois. Então, a alternativa correta da nona questão, letra A. 10ª questão. Eu trabalhei com vocês, antes de responder a 10ª, 2 modalidades de pensadores na sociologia. Os utópicos, Saint-Simon, Fourier e Owen, e os socialistas científicos, de Karl Marx e Friedrich Engels. A pergunta é justamente sobre isso. Os primeiros socialistas, ao formularem profundas críticas ao processo industrial, estavam ainda impregnados de valores liberais, atacando os grandes proprietários, mas tendo, em geral, muita estima pelos pequenos. Atacando os grandes proprietários, mas tendo estima com os pequenos. Esses teóricos acreditavam que pudesse haver um acordo entre as classes, uma reforma do sistema. Os historiadores acima estão se referindo aos socialistas utópicos. Então, o que prega o socialismo utópico? Uma reforma do sistema capitalista e não um fim do sistema capitalista. Alternativa correta, letra B. 11ª questão. O chamado socialismo científico, formulado por Marx e Engels no século XIX, propunha, letra A superação do capitalismo pela ação revolucionária dos trabalhadores, aglutinados em torno de uma organização de pessoas livremente associadas. É a opção correta. Essa questão é importante para quê? Acabamos de responder uma questão que falava de reforma do sistema, socialistas utópicos. Então, organize na mente de vocês assim: se eu quero reformar um sistema, é o socialismo utópico. Se eu tenho uma revolução no sistema, é o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels. Para a questão 12. Um outro texto muito importante, também extraído dessa discussão de Karl Marx. Onde quer que tenha assumido o poder, a burguesia pôs fim a todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Destruiu impiedosamente os vários laços feudais que ligavam o homem e seus superiores naturais.
deixando como única forma de relação de homem a homem o laço do frio interesse, o insensível pagamento à vista. Afogou os êxtases sagrados do fervor religioso, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo do pequeno burguês, nas águas gélidas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca e, em nome das numerosas liberdades conquistadas, estabeleceu a implacável liberdade de comércio. Em suma, substituiu a exploração encoberta pelas ilusões religiosas e políticas pela exploração aberta, única, direta e brutal. Sobre o trecho acima, é possível afirmar que letra B é a alternativa correta. Antes da exploração da burguesia, as relações de exploração eram encobertas pela religião e pela política. A resposta está no final do texto. Essa questão é interessante porque você chega a pensar que é uma questão de sociologia e filosofia. Na verdade, é uma questão que trabalha um tema filosófico e sociológico, mas ela é interpretação textual, visto que é o final do texto dá a resposta. E aí eu devo para vocês da aula de filosofia a resposta da 12ª que não foi feita. Coloquem, por favor, na página 10, só para não deixar nada em branco. E aí eu fecho com as duas disciplinas com vocês, tá bom? 12. Entre os físicos da Jônia, o caráter positivo invadiu de chofre a totalidade do ser. Nada existe que não seja natureza, physis. Os homens, a divindade, o mundo, formam um universo unificado e homogêneo, todo ele no mesmo plano. São as partes ou os aspectos de uma só e mesma physis, que põe em jogo, por toda parte, as mesmas forças que manifestam a mesma potência de vida. As vias pelas quais essa physis nasceu, diversificou-se e organizou-se são perfeitamente acessíveis à natureza humana. A natureza não operou no começo de maneira diferente como faz ainda a cada dia, quando o fogo seca uma vestimenta molhada ou quando, num crivo agitado pela mão, as partes mais grossas se isolam e se reúnem. Com base no texto, assinale a alternativa correta. Com base no texto. Se você trabalhar essa questão sem o texto, a opção correta é a letra A, tá? Para explicar o que acontece no presente, é preciso compreender como a natureza agia no começo, ou seja, no momento originário. Mas a pergunta é muito clara, com base no texto. Então a A não vai responder. B. A explicação para os fenômenos naturais pressupõe a aceitação de elementos naturais e não sobrenaturais, por isso está falsa. C. O nascimento, a diversidade e a organização dos seres naturais tem uma explicação natural, e esta pode ser compreendida racionalmente, a alternativa correta. Voltando para a discussão sociológica e fazendo a comparação das duas áreas do conhecimento. Na filosofia, trabalhamos o mito e a passagem do mito para a filosofia. Na sociologia, aconteceu um fenômeno parecido. Saiu a religião como grande forma de explicação do homem do mundo da realidade e entrou a ciência. Esse processo também será chamado de desencantamento do mundo por um sociólogo chamado Max Weber. Aí eu volto a dizer para vocês, como temos que entender isso? Como é que nós vamos organizar essas ideias? Vamos organizar as ideias da seguinte forma: condições que possibilitaram o nascimento da sociologia. Vamos lá. Revolução Industrial, Revolução Francesa, caos social da Europa do século XIX, renascimento urbano, iluminismo, cientificismo europeu. Essas são as condições que deixaram a Europa do século XIX em estado de caos social. A sociologia nasce com qual intuito? Tentar compreender o caos social, compreender o que ocasionou o caos para aplicar o remédio social. Quando aplica esse remédio social, você tira a sociedade do caos e leva a sociedade para a ordem. Essa saída do caos para a ordem é que nós estamos chamando de positivismo, também chamado de darwinismo social, também chamado de evolucionismo social ou organicismo social.
Renato, organicismo social? Sim. A sociedade tem que ser entendida como um grande organismo. Pessoal, em um organismo, quando uma parte não está funcionando corretamente, todo o organismo sofre. Por exemplo, a febre é um sintoma que está avisando a vocês que há algo de errado. Aí você não toma um remédio simplesmente para a febre. Obviamente que você se preocupa com a febre, mas qual é a grande preocupação? Aquilo que ocasionou a febre. Aí você tem que buscar a origem da doença. E é dessa forma que nasce a sociologia. Um dos maiores sociólogos foi um filósofo alemão. Renato, você fala sociólogo e filósofo. Filósofo é uma coisa, sociólogo é outra? Sim. É porque Marx ele é formado em filosofia. Agora, a grande área de atuação dele é na sociologia. Até porque não existia uma sociologia desenvolvida nesse contexto. O Durkheim é um dos primeiros autores a trabalhar com essas ideias. Então, vamos organizar tudo isso. Sociologia, ciência moderna, que nasce na Europa, porque a Europa está em estado de caos social, com o intuito de organizar principais teóricos, Saint-Simon, Fourier, Owen, Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Ok? Tudo bem? Pessoal, então, bom dia a todos. Foi um prazer estar com vocês. Você acabou de acompanhar o aulão de Sociologia, a segunda das 4 aulas de revisão para o Enem, transmitidas ao vivo pela TV Assembleia no último domingo. Às 8 da noite, você assiste novamente a aula de Sociologia. Lembre-se que a ideia é aproveitar ao máximo a revisão de cada disciplina. O programa de hoje também está disponível no site al.ma.leg.br. Eu vou ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado às 7 da manhã desta sexta-feira com o nosso aulão do Enem 2015. Eu espero você, desta vez com aula de Geografia. Até lá!